Oi, extraordinário dia! Como você está? 11 de novembro de 2025 e vamos começar o nosso Transforma Mente, a nossa série de transformação da sua mente, levando você para um outro nível. Bora comigo? Tudo bem? Extraordinário dia. Amém. Glória a Deus. Amém. Extraordinário dia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, nosso quadro Transforma a Mente de hoje. E hoje nós estamos falando, essa semana, o nosso desafio é sobre coragem e ação. Semana passada nós tivemos uma série maravilhosa falando sobre fé. Semana passada nós falamos sobre foco. Então essa semana nós estamos falando sobre como ter coragem e como agir. Porque muitas vezes a pessoa tem coragem, mas ela não age. E aí não adianta, ela fica sempre no campo dos pensamentos, sempre no campo das emoções, sempre no campo dos desejos, das vontades, e acaba que não flui. Então essa semana o nosso tema é sobre coragem e ação. E eu quero começar hoje lendo aqui um texto, e esse texto está em Tiago, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então é um versículo muito conhecido. Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Então a fé por si só, sem obras, ela está morta. Oi, Júlia, tudo bem? Seja bem-vinda. E o que acontece? Fé sem atitude é teoria. Fé com ação é transformação. É aqui que a gente precisa entender. A fé, ela não é uma ideia bonita, é algo interessante. Não, muito pelo contrário. Ela é uma força viva que se manifesta no dia a dia, no cotidiano, nas pequenas ações ela vai se manifestando. Quando Tiago ele escreve esse versículo, Tiago ele não só nos desafia a sair da fé que apenas fala, como ele fala para viver essa fé, né? Para viver a fé que se move. Porque crer é muito importante, mas obedecer e agir conforme essa crença é o que revela a nossa confiança em Deus. E muitas vezes é o que falta. A fé ela não é apenas ver para crer. A fé é agir como se já tivesse
visto o que Deus já prometeu. E muitas vezes as pessoas se perdem em meio a isso, em meio a essas situações, e passam a não acreditar que vão alcançar, passam a não acreditar que vão conseguir romper. Então Tiago, quando ele escreve para os cristãos que diziam ter fé, não demonstravam isso em atitudes. Então ele escreveu e falou: vocês estão falando uma coisa, mas vocês estão fazendo outra coisa. E aí ele confronta mesmo, ele confronta a incoerência entre o discurso e o comportamento. Então tem pessoas que dizem uma coisa pra você, mas o comportamento dela o comportamento dela revela outras coisas. E isso é muito importante a gente sempre avaliar. Porque falar de amor sem agir, por exemplo, em amor, então não é amor. Quem fala que ama não faz o que de repente faz. Quem fala que em amor tem que agir em amor. Então não adianta falar que te ama e de repente está em outro lugar, em outra situação. Ou dizer eu creio sem obedecer, sem dar o primeiro passo em obediência. Ou orar por mudança sem dar o primeiro passo. Então, o comportamento ele precisa ser coerente com aquilo que você verbaliza. O comportamento ele precisa ser coerente com aquilo que você verbaliza. Faz sentido isso aí pra você? Comenta aí se faz sentido. Tiago, ele nesse momento, ele começa a dizer isso pro povo, né? Não está opondo fé e obras. Mas o que ele mostra? Ele mostra que a fé verdadeira, ela sempre produz uma ação. A fé verdadeira, ela sempre vai produzir uma ação. É o fruto natural de quem confia em Deus. Você confia em Deus? Você confia? Você tem fé? Então o que é que você está esperando para agir? Se você confia que Deus vai mudar tudo, que Deus vai trazer tudo novo de novo, por que você não está agindo? Por que você está parada ou parado esperando? A Bíblia ela é repleta para nós de exemplos bíblicos de fé em movimento. Abraão, por exemplo, ele subiu o monte com Isaac, crendo que Deus proveria. Ele não desistiu, ele não esperou entender tudo, ele apenas confiou e ele obedeceu. E aquela mulher do fluxo de sangue? Aquela mulher do fluxo de sangue, ela enfraquecida. Pensa, gente, 12 anos ali sangrando, 12 anos ali com dificuldade. Então ela estava fraca, mas ela entendeu e acreditou que Jesus podia curá-la. Então ela rompeu a multidão, ela enfrentou a multidão e foi lá e tocou em Jesus. Ela não apenas acreditou, como ela se moveu em direção ao milagre. Ela não só acreditou, como ela se moveu em direção ao milagre. Então, e aquele paralítico, lembra? Os 4 amigos dele foi lá e levou ele até Jesus pelo telhado. Isso é fé, ele tinha fé. Não só o paralítico, mas os amigos falaram: não, a gente precisa levar você até Jesus, porque ele vai te curar. E aí levou pelo telhado, destelhou tudo e desceu com ele ali para estar mais próximo de Jesus. Olha que tremendo isso. A fé ativa, ela é criativa e persistente. Quando você tem fé, você passa a criar ações para você alcançar aquilo que você deseja. Eles não aceitaram a barreira da multidão, eles não aceitaram não ter que chegar até Jesus com aquele paralítico. Então o que foi que eles fizeram? Eles foram lá e destelharam uma parte do telhado e trouxe ele pelo teto. Isso é fé. Deus, ele se move quando nós nos movemos. Deus, ele se move quando nós nos movemos. A fé não substitui a ação. Ela a inspira. Ela é uma inspiração. A fé, ela praticamente, ela vai te conduzir para o estágio que você deseja. Ela vai te conduzir para onde você deseja alcançar. Oi, Inês, extraordinário dia, Inês. Então, veja bem, Deus, ele se move quando nós nos movemos.
Então a fé, ela é fazer o que Deus já pediu para fazer, mesmo sem ver o resultado ainda. Sempre pensa assim, ó, ainda eu não vi o resultado, mas eu vou me mover, porque no meu movimento, enquanto eu faço, o Senhor, ele vai fazendo o que precisa ser feito. Mas é em atitude. Por exemplo, se você precisa enviar um currículo, você está confiando na provisão de Deus. Você está confiando que Deus vai abrir as portas para você. A verdade é que muitas vezes eu tenho fé que Deus vai abrir a porta de um emprego, mas eu não envio sequer um currículo. Então, e a tua parte? Como que você vai fazer a tua parte no combinado para Deus agir? Aquele paralítico, ele fez a parte dele. Junto com os amigos dele, ele rompeu ali a barreira e desceu pelo telhado e foi até Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela também fez a parte dela, mesmo entendendo que ela estava fraca. Ela foi lá e rompeu a multidão e tocou em Jesus e foi curada. Então qual é a sua parte no combinado? Está com um desafio, precisa reconciliar com alguém, quebra o orgulho, mesmo ferido, quebra o orgulho. Liga para a pessoa. Não fica com isso dentro de você, não fica com esse rancor, não fica com essa angústia dentro de você. Você quer começar um projeto, quer abrir mais um nicho na sua empresa, no seu negócio, quer começar um projeto no seu trabalho, mesmo com poucos recursos, inicie com o que você tem. Eu já contei aqui para vocês em outras lives a minha jornada, como foi. Você precisa pedir perdão, mesmo sem garantia de aceitação, vai lá e peça. Então são pontos que, se nós não praticarmos a nossa fé, ela sem obras, ela é morta. Você não vai alcançar aquilo que você deseja. Tem vontade de fazer uma faculdade? Vai lá e presta o vestibular. Por que você nem vestibular ainda fez? Vai lá e presta o vestibular, o resto Deus vai prover. Quando eu fui fazer minha primeira faculdade, eu fui lá e prestei vestibular, eu não tinha condição nenhuma de pagar uma mensalidade, não. Aí fiquei sabendo que na prefeitura da minha cidade tinha algumas bolsas que eles liberavam para algumas pessoas. Eu fui lá na prefeitura, falei com o prefeito, falei, eu preciso de uma dessas bolsas aí. E aí eu consegui uma bolsa de 50%, foi o que me sustentou por 2 anos e meio na faculdade. Até o Senhor me levar para um outro nível. E no outro nível, Ele me deu condição de pagar uma mensalidade integral. Mas se eu não tivesse tido fé, eu tinha fé que eu ia conseguir. Mas se eu não tivesse tido fé e não tivesse agido, porque hoje nós estamos falando de coragem e ação. Essa semana o nosso assunto é sobre isso, é sobre como você ter coragem e agir. E o nosso tema de hoje é como você ter fé, mas não só isso, é como você ter fé em movimento. A sua fé, ela precisa produzir um resultado de alguma coisa para você. Ela precisa produzir um resultado. Então, qual é o caminho que você precisa seguir? Olá, Jabes, extraordinário dia, seja bem-vindo, viu? A fé, ela não é passiva, ela provoca movimento, ela cria caminhos e ela ativa o impossível. Então ela vai provocando, ela vai rompendo, ela vai abrindo portas e ela vai ativando aquilo que era impossível na sua vida. Mas ela precisa ser movimentada, não é só falar que tem. Então Tiago, quando ele escreve esse versículo 2,17, que a fé sem obras é morta, ele estava falando para o povo, vocês falam que tem fé, mas vocês não agem. Vocês falam que tem fé, mas não fazem, não se movimentam. Então ele estava exortando aquele povo naquele momento. Ele estava falando, isso não é fé. Fé é obedecer, fé é falar de amor, mas agir em amor. Não é falar de amor sem agir em amor. Fé não é só falar que crê sem obedecer. Então fé é crer, mas também é obediência. Fé é orar por mudança, mas também é dar o primeiro passo para a mudança. Isso que Tiago estava falando para o povo.
Então, faz uma lista. Quero que você identifica quais áreas da sua vida que você está falando fé, mas não tá falando que tem fé, mas não está agindo. É na sua área financeira? Cadê seu planejamento financeiro? Você já fez um mapeamento de como você pode resolver a sua questão financeira? De como você pode ampliar as suas formas de ganho? Como que você pode, de fato, ter outras fontes de renda? Você já fez um mapeamento sobre isso? Tem que agir. O problema está na sua família? Situações difíceis? Já fez uma reunião com a sua família? Já expôs as situações? Já pediu essa mudança de comportamento? Então precisa agir. Isso é ter fé. Fé é de fato você falar, crer, obedecer e fazer. E não ficar parado. Por isso eu quero te trazer hoje 3 passos para você colocar sua fé em ação, hein? Espero que você esteja com papel e caneta aí. Espero que você esteja com papel e caneta para anotar todos esses passos para colocar sua fé em ação. O primeiro, ore e haja na mesma medida. Na mesma medida que você ora, você precisa agir, você precisa ter ação, você precisa fazer. Então não adianta orar e falar, Senhor, vou ficar aqui esperando agora, já orei. Pelo amor de Deus. Não ore pedindo portas abertas e ficar parado, sem movimentar, sem ir. Cadê a transformação da sua mente? Ore e dê um passo, um de cada vez. A nossa jornada, ela é passo a passo. Segundo, comece onde está, com o que tem. Não espere estar em lugares lindos, maravilhosos, cheio de coisas para você fazer algo. Comece onde você está mesmo, com o que você tem. Deus, ele não espera perfeição, não. Ele espera disposição. É isso que Deus espera. Terceiro, transforme intenção em atitude. Hoje, é hoje, não é amanhã. Qual que é a sua intenção hoje? Qual que é a atitude que você tem que ter hoje? Então, adiar é o maior ladrão da prática da fé, sabia? Se você deixa para amanhã, sua fé foi roubada hoje. Amanhã você não sabe o que pode acontecer. Então, o momento de obediência é agora. O momento para você agir é agora. O momento para você fazer algo é agora. Entende? Então, esses 3 desafios para você nesse dia de hoje. Ore e haja na mesma medida. Comece com o que tem e transforme intenção em atitude. Faça agora, não deixe para amanhã. E eu quero deixar um desafio para você. Realiza hoje uma ação concreta que representa fé. Uma ação concreta que representa a sua fé. Qual o tamanho da sua fé? É do tamanho de um grão de mostarda? Sensacional! Então realize hoje uma ação concreta que represente a sua fé. Pode ser enviar uma mensagem para alguém. Pode ser pegar o telefone e fazer uma ligação para alguém que você precisa fazer. Pode ser tomar uma decisão que você está adiando, uma decisão que você está procrastinando, postergando. Pode ser tomar uma decisão. Pode ser fazer uma entrega de um produto, de um serviço. Pode ser uma entrega de uma oração, pode ser uma entrega ali de um presente, sei lá. Dê um passo, saia da sua zona de conforto, dê um passo hoje. Dê um passo hoje em direção à sua fé. E depois eu espero que você compartilhe comigo, me fale o que é que Deus fez através disso. O que é que Deus fez através disso? Meu querido, minha querida, Deus está te chamando para romper. Deus está te chamando para romper, para viver uma transformação na sua mente, para viver num outro nível. Precisa ter uma mudança no comportamento, precisa ter uma disciplina, precisa olhar e se sentir incomodado com a situação que você vive. Fala, eu não aceito essa situação, eu já me entreguei tanto, já fiz tantas coisas e nada avança. Você tem que estar incomodado. Você não pode ficar na zona de conforto. Entende? Fala isso pro Senhor. Fala, eu preciso do próximo nível. Me mostra as ações que eu preciso fazer. Eu tenho fé que o Senhor pode mudar a minha situação. Fala, eu tenho fé que o Senhor pode mudar a minha situação no meu casamento. Eu tenho fé que o Senhor pode mudar a minha situação na minha família. Eu tenho fé que o Senhor pode mudar a minha situação profissional.
Tenho fé que você pode mudar minha situação na saúde, na minha situação sentimental. Então faça isso, fale, mas faça aquilo que cabe a você. Aquilo que cabe a você só depende de você. Amém? Amém? Então eu quero orar por você nessa manhã, para que o Senhor possa ampliar a sua mente, para que o Senhor possa te direcionar, para que de fato você consiga viver uma fé viva, uma fé atuante, uma fé que pratica, e não uma fé que fica só no campo das ideias, só no campo da fala. Quero orar por você. Fecha seus olhos se você puder, coloque sua mão sobre o seu coração, curva sua cabeça, em nome de Jesus. Grande Deus e eterno Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui na Tua presença neste momento. Nós queremos nesta manhã, Senhor, render graças a Ti, ó Pai. Render graças a Ti por esse dia que se inicia, por esse momento na Tua presença, por esse momento de poder consagrar tudo que formos fazer em Tuas mãos nesse dia de hoje. Por esse momento, meu Deus, de estarmos aqui reunidos, clamando ao Senhor para que nos dê estratégia, não só para ter fé, mas também, meu Deus, para agir. A Tua palavra fala que 1000 cairão ao Teu lado, 10.000 à Tua direita, mas Tu não serás atingido. Eu creio que cada um de nós aqui não seremos atingidos pela cegueira espiritual, não seremos atingidos pela paralisação espiritual, mas seremos guiados pelo Teu Espírito Santo. Seremos guiados pelo Teu Espírito Santo em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, por intermédio de Jesus, ó Deus, eu declaro, guiada pelo Espírito Santo, eu declaro que é Ele que vai nos guiar passo a passo, que não haverá paralisia, não haverá hipocrisia, será uma fé de ação, será uma fé que haja, será uma fé que busca, será uma fé, meu Deus, que obedece. É uma fé, Pai, que movimenta para que o Senhor faça, para que o Senhor cumpra. Assim como aquele paralítico que com seus amigos, por meio dos seus amigos, desceu pelo telhado para ir até Jesus buscando uma cura, Senhor. Ele agiu, ele não viu as dificuldades, ele rompeu as barreiras e ele foi lá e agiu. Assim como aquela mulher no fluxo de sangue que por 12 anos sofrendo, fraca, ela foi lá e buscou sua cura. Então, meu Deus, eu declaro nesta manhã que aquele, Senhor, que necessita de uma cura, seja uma cura emocional, uma cura espiritual, uma cura física, nesta manhã, que o Senhor possa, Senhor, já estender as suas mãos para o abençoar, que Ele possa, Senhor, agir em direção a Ti para ser curado. Ensina, Senhor, que crer é agir constantemente, conforme aquilo que o Senhor já escreveu. Porque a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, ela é morta. Então, meu Deus, que nós possamos produzir os frutos visíveis de coragem, de generosidade, de amor, de ousadia, de obediência. Obediência da Tua palavra, obediência daquilo que o Senhor pede para fazer. Em nome de Jesus, que mesmo quando não estiver vendo o resultado, os Teus filhos escolhem se mover, confiando em Ti. Pai, tira do comodismo, tira essa pessoa de lugares, de situações onde ela está e que não é para estar. Coloque ação, coloque coragem neste coração que precisa movimentar, neste coração que precisa mover, neste coração que precisa de mudar de ambiente, nesse coração que precisa ir para outro nível. Tira do ambiente que o sufoca, tira do ambiente da mesmice, tira do ambiente que não expande a sua mente, tira do ambiente, Senhor, que faz ele viver o velho homem, não o novo homem. Em nome de Jesus, abra a mente, transforma, para que possa agir em fé, para que possa ter coragem, para que não só venha crer, mas que venha fazer e dê o primeiro passo. Em nome de Jesus, ó Deus, eu creio e declaro nesta manhã que cada um que está aqui nessa live será abençoado, será cheio, Senhor, cheio da Tua verdade, que vai viver em amor, que vai falar do amor e que vai agir para poder acessar aquilo que o Senhor já prometeu lá em João 10:10.
Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então que essa vida em abundância seja na vida dos teus filhos nesta manhã. Eu declaro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Você pode colocar amém aí? Coloque amém. Fala, eu recebo, em nome de Jesus. Amém, filhota? Amém. Que você tenha fé, mas a fé que age. A fé que busca. A fé que tem coragem para fazer. Não só falar, mas fazer. Não é? Sim. Que Deus te abençoe, viu, meu amor? Te amo. Amém. Também te amo. Glória a Deus. Isso, amém. Vai colocando amém. Gente, amanhã, às 5h59, estaremos novamente aqui. Aqui e também no nosso canal do YouTube. Então, amanhã, não fique de fora às 5h59. Convide as pessoas, porque amanhã o nosso assunto é sobre comunicação, a voz do propósito. Tem muita gente com voz travada, tem muita gente que não se comunica, tem muita gente que não fala o que tem que falar. Tem muita gente ali que precisa se posicionar e não se posiciona. Então amanhã você vai entender como é que você vai ter uma fé na sua comunicação e comunicar com propósito. Então venha, traga pessoas que são travadas, que não avançam, para que de fato sejam transformadas. Às 5h59. Amém? Deus abençoe seu dia, que você possa receber nesse dia na medida da sua fé. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.